vocês. A gente vai ainda ter aquele momento de louvor ao nosso Deus, com 2 cânticos, mas eu quero deixar uma palavra bem legal aqui para você, um texto bastante conhecido. Queridos, lá no livro de Josué, no capítulo 24, Josué diz assim, é um texto bastante conhecido nosso, versículo 15: porém, se vos parece mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais, se aos deuses a quem serviram vossos pais, que estavam além do rio, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Quantos conhecem esse texto? Quantos já ouviram mensagens, pregações em cima desse texto? Esse texto aqui é um texto que eu já vi assim, em muitos momentos ser empregado em congresso de família, em momentos quando está se tratando o tema de família, porque Josué, ele não apenas responde por ele, ele diz eu e a minha casa, ou seja, eu e a minha família. É como se ali ele tivesse a responsabilidade não só de falar por si próprio, no seu individual, mas de falar pela sua família, pela sua casa. E ali naquele momento Josué, ele se posiciona diante de todo o povo de Israel, e aí a gente vê a força do posicionamento. E hoje nós vemos muito nos dias de hoje, essa questão sobre se posicionar. Aí eu quero perguntar para você aqui, vou pegar, presta atenção que eu vou fazer pergunta. Você tem dificuldade de se posicionar em algumas questões? Aninha, você tem dificuldade de se posicionar? Tem? O que te dificulta assim, muitas vezes quando você vai se posicionar sobre um determinado assunto? Tema. O que dificulta para você? As pessoas? Conflito? Débora, você tem dificuldade de se posicionar? Não, você é aqui e aqui. Queridos, é importante se posicionar? Sim ou não? Eu vejo que muitas vezes o problema não está em se posicionar, mas em como se posicionar. E é isso que eu quero comentar com você nessa manhã. O problema não é se posicionar, é a maneira como nós nos posicionamos. Josué, ele se posiciona de uma maneira muito educada. Eu vejo assim que ele se posiciona de uma maneira em que ele não ofende ninguém, ele não briga com ninguém, ele não coloca o dedo na cara de ninguém. Ele simplesmente, ele se posiciona dando liberdade aos outros se posicionar até mesmo contra. Sim ou não? Ele não diz assim, eu estou me posicionando aqui e você tem que se posicionar do mesmo jeito que eu. É assim que ele fala? Não, ele diz assim, vocês podem escolher se posicionar até contra mas eu e a minha casa nós nos posicionamos em servir ao Senhor. Porém, se vos parece mal esse posicionamento, vocês também podem se posicionar de forma contrária. Irmãos, hoje nós falamos muito desse tema, a questão política. Posicionar-se é importante. E é claro que sempre quando você se posiciona, você tem que entender que vai haver conflito de posicionamentos, de ideias. Mas muitas vezes, quando você se posiciona, você ajuda outras pessoas também a se posicionar. Se você está posicionado corretamente, você tem convicção que o seu posicionamento é um posicionamento correto, que agrada o coração de Deus, você não pode ter medo de se posicionar, porque você ajuda outras pessoas a se posicionar corretamente. Mas o que não pode é você brigar com as pessoas, né? Se alguém me perguntar aqui hoje, pastor, hoje está findando essa questão de eleição, então a partir de amanhã, eu particularmente, pastor Galdilei, não vou mais tratar de questões políticas, não vou mandar mais mensagens relacionadas à política em WhatsApp, em grupo e nada. Para mim se encerra hoje, né? Para mim se encerra hoje essas questões.
Mas se alguém perguntasse para mim, pastor, isso aqui na igreja batista, o senhor descobriu que o fulano, o ciclano e o beltrano votaram no Lula, o que o senhor vai fazer? Eu vou amar essas pessoas da mesma maneira como eu amo quem votou no Bolsonaro. Por quê? Porque a vida dessas pessoas para mim é mais importante do que essas questões. É isso que eu quero deixar bem claro, irmãos. Por que eu estou falando isso? Porque a Bíblia diz que todo reino dividido contra si mesmo não prosperará. Toda casa dividida contra si mesma não subsistirá. Então, hoje se encerra essas questões, porque Deus vai usar o voto de todo mundo e vai definir essa situação. E o que acontece? Nós temos que caminhar. Dê o que der, deu a opção 1 ou deu a opção 2, nós temos que caminhar como igreja. Nós temos que entender que nós somos igreja do Senhor Jesus e temos que caminhar. É claro que eu me posicionei, me posicionei. A Bíblia diz, que o coração do justo se inclina para a direita e o coração dos tolos se inclina para a esquerda. Eu me posicionei na direita, fui ali, fiz o meu compromisso, de votar ali no candidato da direita. Porém, eu não desprezo os meus irmãos que votaram no candidato da esquerda. Alguns dias atrás eu entrei numa discussão com um pastor no grupo de pastores e nós ficamos um tempão discutindo. Foi assim, uma tarde inteira até amanhã do outro dia. No final, como terminou a discussão? Em paz. Ele continuou na posição dele e eu continuei na minha posição, mas nós não nos ofendemos, nós não ficamos inimigos, Então é essa situação que nós temos que entender. Nós precisamos entender que o reino de Deus precisa estar acima, no nosso coração, em relação àquilo que define os nossos valores. Então hoje, por exemplo, a irmã Cida não está aqui, mas ela comentou que ontem 2 camaradas saíram no braço ali, no bar, E é claro que onde tem pinga, onde tem cachaça, onde tem álcool na cabeça, as pessoas brigam por qualquer motivo. Será que alguém não brigou por causa de Flamengo e Atlético Paranaense no Brasil inteiro aí, por causa dessa decisão de ontem? E assim também deve ter acontecido em relação a Lula e Bolsonaro. Por quê? Porque essas questões geram ou colocam o povo dentro da tentação de brigar, de sair no braço, de agir com violência. E é isso que nós não podemos fazer. Nós não somos o povo da violência, nós somos o povo da paz. Nós servimos ao príncipe da paz. E a Bíblia diz que onde nós estivermos, ali tem que ter paz. Então nós temos que ser proclamadores da paz, aonde a gente for. Isso deve testemunhar de quem nós somos. Então, queridos, eu quero deixar aí essa mensagem para você nessa manhã, essa reflexão, que nós precisamos nos posicionar e saber nos posicionar, de maneira que quem está contra nós não se sinta ofendido pelo nosso posicionamento, mas pare para refletir sobre o nosso posicionamento e, se possível for, se nós estivermos certo e a outra pessoa estiver errada, ela possa pensar e de repente mudar o seu posicionamento e caminhar na mesma direção que nós estamos caminhando, mas se posicionando sempre com respeito, com amor e colocando os valores do reino de Deus acima dos valores do reino da terra. Amém? Vamos ficar em pé para que nós possamos louvar ao Senhor. Louvado seja o nome do Senhor Jesus.